E olha para mim, irmão. Olha para mim, cara. Eu não tinha intenção nem de ser crente, cara. Quem dirá ser pastor? Conheci a mulher num baile, homem. Mas quando o Espírito de Deus vem, Ele muda tudo. Ele pega o cara que estava lá perdido no baile e transforma num homem de Deus. Pega a mulher que estava perdida e transforma numa mulher de Deus. Mas tem que quebrar altares, cara. Tem que quebrar os altares. Por favor, me dê de presente a sua atenção nesses próximos momentos. Porque a palavra que nós vamos ouvir hoje impactou o meu coração e transformou o meu ser. No livro de Juízes, no capítulo 6, lá no versículo 11, a palavra do Senhor começa com o seguinte texto. Todos abriram? Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor está comigo, por que me aconteceu isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a menor, é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Vamos um pouquinho à frente, nesse mesmo capítulo, no versículo 22. Louvado seja teu nome. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que seu pai construiu. Corte o poste da deusa Aserá, que está junto no altar. No altar deste lugar fortificado, no lugar deste altar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar de camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto, com a lenha do poste da deusa Aserá que você irá cortar. E assim, irmãos, assim fez Gideão. Vamos para o capítulo 7. Lá no versículo 1. Vamos um pouquinho antes. No versículo 33 do capítulo 6, ali no final. Todos os midianitas e amalequitas do povo do Oriente se juntaram e passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, se apoderou de Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou os mensageiros à tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo, e enviou ainda mensageiros a Aser, Zebulon e Naphtali, que foram ao encontro dele.
Então Gideão se dirigiu ao Senhor. E agora então no capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que estava com ele acamparam junto ao norte de Harod, e de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: Gideão, é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia dessa região montanhosa de Gileade e volte para sua casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda é muito povo, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele que eu disser, a quem eu disser, esse irá com você, esse de fato irá com você. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam, levando a boca, foi 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões, as trombetas dos outros, e Gideão mandou todos os outros homens de Israel, cada um para a sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. Amém, queridos? Há algo para a minha vida e para a sua vida, nesse contexto, nessa passagem em que nós ouvimos agora. O Senhor chamou Gideão para uma obra tremenda, uma obra grande, uma obra poderosa, uma obra inigualável. Porque Gideão estava vivendo em um tempo de crise. Igualmente nós estamos vivendo em um tempo de crises. Eu e você. Nossa cidade, nosso estado, nossa nação vive um tempo de crise. E glória a Deus, porque o Senhor levanta homens poderosos, homens com uma história, assim como por exemplo o pastor Gil, que nasceu praticamente em um lar cristão, veio muito pequeno, o pastor Cris, assim como o pastor Fabiano, que alguns dias atrás ministrou uma palavra poderosa, assim como o pastor Enos, que nasceu em um lar cristão, veio de pedigree, tem tutano, tem história, nasceu em um lar com um contexto preparado para que ele se desenvolvesse e fosse um homem de Deus. E talvez eu e você olhemos para esse altar quando o pastor Gil prega, quando eles pregam, e a impressão que nós temos é gratidão, para fazer uma oração dizendo: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor levantou para um tempo de crise, homens como esses, que foram preparados desde a sua infância, preparados desde o início da sua vida, já desde pequeno, foram preparados para ser homens poderosos, já que o Senhor não pode usar a mim, porque nasci numa casa toda errada, comecei tudo errado, como eu falei no outro culto. Enquanto eles começaram a orar desde os 12, eu já comecei a me atravessar desde os 12, já me atravessei tudo com a minha mulher. E glória a Deus, porque o Senhor pega homens como esses e usa para fazer um grande ministério, um ministério poderoso. E eu vou sentar, vou receber, vou orar por eles, vou interceder para que o Senhor use eles poderosamente.
Mas queridos, Gideão era ninguém. Gideão não tinha história. Gideão não vinha de uma linhagem sacerdotal. Gideão não era filho de pastor. Gideão era um cara, como se diz no ditado, que não tinha uma origem estruturada. Assim como eu, que vim de um lar, de uma família que não era crente, que não era pastor. Assim como eu que errei tanto, e assim como você. Eu não sei como você chegou até este momento, mas essa é uma noite de proclamação, de libertação do céu. Essa é uma noite de chamado, assim como foi o chamado para este homem chamado Gideão. Um homem que não tinha história, um homem que aos seus olhos não tinha nada para oferecer. Mas acontece que Deus tem os olhos com uma ótica diferente da minha e da sua. Acontece que Deus, quando olha para a terra, Ele não olha para a sua história passada, Ele não olha para os seus traumas passados, Ele não olha para quantas vezes você caiu e errou, Ele não olha por quantas vezes você pecou, Ele não olha para nada disso, porque a tua história passada não define quem você é. A história que você viveu até agora, até esse momento, não define quem você é. O que define quem você é a história que você viverá de hoje até a eternidade com o próprio Deus. Você é homem valente, você é mulher valente. Quando o Senhor chamou Gideão, Ele não olhou para o menor da sua casa, Ele olhou para ele e disse: homem valente, eu sou com você. E é interessante, irmãos, que Gideão estava no lagar, malhando trigo. O lagar é lugar de espremer uva, é preparado para espremer uva, é um buraco escondido. E com medo, Gideão foi malhar o trigo lá. Mas o mais importante, enquanto todo Israel já tinha cavado suas covas, esperando a morte chegar, Gideão, ainda que com medo, ainda que se sentindo o menor da sua casa, ainda que insignificante aos seus próprios olhos, estava fazendo algo, estava se movendo. E Deus, quando olha para a terra, normalmente Ele chama homens e mulheres que estão se movendo. Porque para viver uma obra de Deus, eu tenho que passar pelo tempo da minha insignificância e obedecer a Deus. Renovar a minha mente, como diz lá em Romanos 12, renovai a vossa mente, renove a sua mente, renove a sua mente. Essa é uma noite que o Senhor está quebrando as algemas, as cadeias que prendem a nossa mente, irmãos. Nesse lugar de insignificância, de achar que porque eu sou todo errado, nunca eu vou poder viver uma história com Deus. Para o meu casamento não tem jeito, acabou. Eu fiz muita coisa errada, eu errei muito. Para os meus filhos não tem jeito, já foi, acabou. Não dá mais. Não! Ainda não acabou. Porque depois de 7 anos, Deus chama esse homem chamado Gideão, e ele não olha para a história que ele viveu até aquele momento. Ele não olha para a história que ele viveu até aquele dia. Ele não olha para os erros de Gideão. Ele não olha para a insignificância de Gideão. Ele não olha para o casamento estragado. Ele não olha para os pecados que você cometeu. Ele olha para quem você será no Senhor. Quando Deus chama Gideão,
Gideão não enxergava quem ele era. E na verdade, bem a verdade, Gideão não era ninguém. Mas quando Deus chama, Deus precisa de homens que sejam ninguém. Porque aqueles que são muito cheios de si, não tem lugar para Deus. E é interessante, que quando Deus chama Gideão, Ele falou, eu sou contigo. E a primeira coisa que Gideão olhou e falou, será que o Senhor é comigo mesmo? Talvez você, nessa noite, e muitas vezes eu, me perguntei, em algumas lutas, Deus, será que o Senhor está comigo mesmo? Porque se o Senhor está comigo mesmo, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por essa situação? Por que essa luta sem fim? Que parece que todo dia é um leão que eu tenho que matar, é uma situação que eu tenho que vencer. Por que, Deus? Por que, Deus? Por que, Deus? Mas o Senhor disse, Gideão, eu sou com você, vai nessa sua força. Mas queridos, eu confesso que quando eu li esse texto há um tempo atrás e fiquei remoendo, eu fiquei me perguntando, mas que força é esta? Eu fiquei me perguntando, que força é esta que moveu Gideão e que Deus viu em Gideão? Porque Deus foi falar com Gideão porque ele tinha uma força, mas que força era essa? E aí, eu fui pesquisar lá na tradução do hebraico, qual era a frase real, a tradução exata dessa frase. E a frase exata que o anjo disse a Gideão foi, Gideão, vai nesta força que está sobre você. Quando o poder do Espírito Santo de Deus vem e invade você, é essa a força que se move. Não é você, é o poder, é o dunamis, é a dinamite de Deus invadindo você. E aí, sim, totalmente sem o teu poder e totalmente pleno do poder de Deus, aí você pode se mover. Homem valoroso, mulher valorosa, e o pecado? Não interessa. E a história? Filho de pastor, não é filho de pastor, é filho de pai desconhecido, não é filho de pai desconhecido, não importa, porque quando o poder de Deus, quando o Espírito Santo de Deus invade a sua vida, Ele nivela tudo, e não tem maior, não tem menor, todos são homens poderosos, mulheres poderosas, porque não é o teu poder, é o poder de Deus operando em mim e em você. Quando o poder de Deus vem, não tem maior, não tem menor, não tem mais sábio, menos sábio. O poder de Deus invade, como em Pentecostes, todos foram cheios, todos foram cheios. E é assim que funciona. Então Deus não estava preocupado com a história de Gideão, porque Deus sabia o poder dele para operar em Gideão. O poder dele para operar em Gideão. E o Senhor chama Gideão. Uau! E talvez você esteja se perguntando agora, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Traduza para a minha vida, porque você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a minha dor. E é muito bonito contar uma história da Bíblia. Mas queridos, a Bíblia era, é e eternamente será a única verdade, a palavra de Deus revelada para mim e para você. E esse texto tem a ver com o fato de que muitos de nós desejamos viver uma vida intensa, uma história intensa em Deus, mas não vemos uma luz no fim do túnel. E quando o Senhor chamou Gideão, a resposta de Gideão foi a clara diferença entre aqueles
que viverão um propósito, aqueles que viverão o sim de Deus, e aqueles que passam uma vida inteira olhando e esperando alguma coisa acontecer. Eu vou repetir. O que fez a diferença foi a resposta de Gideão ao chamado. Isso que faz a diferença. Vou falar outra vez. O que faz diferença na vida de um homem e de uma mulher que deseja viver algo em Deus, intenso, um propósito, um casamento cheio de propósito, uma vida de propósito. O que faz diferença é a sua resposta diante do chamado de Deus. Não é a sua história, não é o que você viveu, as frustrações, as dores, mas é a sua resposta. E qual foi a resposta de Gideão? Quando o Senhor falou: Gideão, homem valente, ele não se via valente. Quando o Senhor falou: Gideão, o Senhor é contigo, ele tinha dúvidas, mas o Senhor falou: vá lá e derrube o altar de Baal. Gideão obedeceu e foi e derrubou o altar de Baal. E essa foi a chave que abriu a porta para ele viver o propósito imenso na sua vida, a vitória contra todos os 120 mil midianitas. Mas, queridos, preste atenção no que eu vou te falar. Muitos de nós temos desejos de viver algo poderoso em Deus. Muitos de nós temos desejo de viver um ministério poderoso em Deus, que toque cidades, nações. Muitos de nós temos o sonho de ser pastor, temos o sonho de ter um casamento com propósito. Muitos de nós temos muitos sonhos, mas enquanto nós não estivermos dispostos, preste atenção em mim aqui, enquanto nós não estivermos dispostos a derrubar os pequenos altares, nós nunca poderemos viver as grandes conquistas. Gideão começou quebrando o altar de Baal, quebrando o poste de Aserá. E no lugar desse altar, ele construiu um altar ao Senhor. Existem altares na minha e existem altares na sua vida, que até hoje você não quebrou. Que até hoje eu não quebrei. E aí a gente tenta viver uma vida em Deus. E a gente começa a construir altares a Deus, altares para Deus. Mas ao invés de construir no lugar do altar de Baal, nós vamos construindo do lado. E a gente continua vivendo com aquele pecado. Porque afinal de contas não é tão ruim assim. E a gente continua vivendo, achando que podemos viver um propósito em Deus, construindo altares para Deus, do lado dos altares construídos ao pecado, do lado dos altares construídos a Baal, tratando minha esposa diferente do que eu deveria tratar. Sabe, queridos, não há como construir altares para Deus sem quebrar os altares antigos. Não há como construir uma nova história sem quebrar os altares antigos da velha história. Não há. Ele escreveu isso. Eita glória! Eu amo você. Não tem como construir uma nova história sem quebrar os altares antigos. Por isso que eu falei que essa é uma noite de libertação, porque hoje nós quebraremos os altares que não deveriam mais estar na nossa vida, para começar a partir daqui construir novos altares, para viver a maior vitória que você viu na sua vida. Eu vou repetir:
Essa é uma noite de libertação, porque hoje nós vamos começar, é você, não é Deus, é eu e você conscientemente, quebrando os altares antigos, para começar a construir novos altares, para viver a plenitude da maior história que viveremos com Deus, em nome de Jesus, amém? Essa é a resposta que Gideão deu para Deus. Tem que quebrar o altar? É agora, vou lá, e quebrou. Por favor, irmão, por favor, irmã, abandone os altares antigos que ainda te prendem na velha vida. Porque após Gideão quebrar os altares, as vitórias vieram. E aí, querido, e aí não é sobre a história que você viveu até aqui, mas é a história que você vai viver a partir daqui. Não é sobre a história que te trouxe até aqui, mas é sobre o caminho que você vai trilhar com Deus a partir deste ponto. Quando no capítulo 7, os midianitas se levantam, a primeira coisa que Gideão faz, Gideão soa a trombeta, um monte de gente se reúne, porque é assim, irmão, quando soa a trombeta, quando um homem de Deus soa a trombeta, o povo se reúne, porque o povo está desesperado por libertação. Mas a palavra de Deus diz, então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. O Espírito do Senhor irá se apoderar de você a partir do momento que você levantar altares para Ele, nos lugares onde antigamente haviam altares de vergonha para a sua vida. E aí, o Senhor olha para aquele povo e fala, Gideão, o exército de Midian, os midianitas, são 120 mil, você reuniu 32 mil. O inimigo são 120 mil, você reuniu 32 mil. É muita gente. Como assim, Deus? Nós estamos em menor número, o Senhor diz que é muita gente. Sim, é muita gente, porque eu estou contigo e você vai vencer. Mas aí, por causa do teu poder, você vai achar que foi a tua mão que livrou Israel. Então é muita gente. Manda todo mundo que está com medo embora. Manda todo mundo que está com medo embora. Dos 32, 22 foram embora. 22 mil foram embora, 10 mil ficaram. E aí o Senhor falou, Gideão, ainda é muita gente. É muita gente. E Gideão falou, mas como assim, Senhor? 10 mil contra 120 mil, 12 para cada um. Eu estou tentado a fazer aquela piada, mas eu não vou fazer. Senhor, está difícil, não fala, vou falar. 300, Gideão. Ai, Senhor. Mas, queridos, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Naquele tempo, naquele momento, Gideão já estava construindo novos altares. E então, para um homem, para uma mulher que constrói altares ao Senhor, nos lugares dos altares que não deveriam estar ali, o poder de Deus se manifesta. E aí Deus veio, nivelou tudo. E aí há uma história, eu convido você a ler o capítulo 6 e o capítulo 7, porque é maravilhoso. O Senhor fala com Gideão, esses 300 homens pegam as trombetas, pegam os cântaros, vão até lá, Gideão vai, os homens de Midian têm um sonho, Deus mostra para eles que eles já perderam. Quando Gideão toca a trombeta, os 300 tocam a trombeta, jogam os cântaros no chão e gritam, espada pelo Senhor, espada por Gideão. E aqueles homens midianitas desesperados correm, começam a se matar, a se bater, e eles mesmos se matam. E Gideão não fez nada, porque Deus fez tudo. Gideão não precisou fazer nada, porque Deus fez tudo. Quando você constrói altares, Deus faz aquilo que você não consegue fazer. Mas, querido,
quebre os altares que precisam ser quebrados. Querida, tenha coragem hoje de quebrar os altares que precisam ser quebrados. A maior vitória de Gideão não foi contra os midianitas. Ouça, a vitória de Gideão não foi contra os midianitas. Você sabe contra quem ou contra o que foi a vitória de Gideão? Contra o medo, contra a inferioridade, contra o sentimento de rejeição. Talvez você esteja nesse lugar, acuado, por causa do sentimento de rejeição, contra a vergonha, contra tantos sentimentos que o diabo amarra e prende você. Engano, porque o que te define não são os sentimentos, os erros do passado. Homem valente, mulher valente, isso é o que você é. Homem valente, mulher valente, isso é o que você é. O Senhor chamou Gideão, e Gideão venceu o medo. E Gideão era um homem qualquer, como eu e você. Ele não era, volto a dizer, ele não era um homem de linhagem sacerdotal. E aí você me diz, Josnei, mas você está falando de Gideão, da Bíblia. Que legal, essa é a Bíblia. Eu gosto, para mim a Bíblia ela é muito prática, é a vida. Então eu vou mostrar, pastores, por favor, pastores e pastoras da casa, venham aqui em cima, por favor, pastor, venham aqui em cima, venham aqui em cima. Venham aqui em cima. Queridos, quando o Espírito do Senhor vem e se apodera, Ele nivela tudo. Mas precisa ter uma resposta clara, decisiva, decidida, de quem você quer ser. Porque a palavra do Senhor diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aquilo que convém para uns, vício, bebida, droga, jogo, pornografia, fofocarice, fofoqueiragem, sei lá o quê. Pode convir para muita gente, mas se eu sei para onde eu quero ir, para mim não convém mais. E aqui está a história de Gideão, expressa na prática. Você olha para o pastor Gil, uau! Cresceu num lar cristão, cresceu desde pequeno estudando Bíblia, conhece todas as versões da Bíblia, lê de ponta cabeça quando precisa. Não é? Tá bom. Aí, você olha para o pastor Enos, uau, que legal, pai pastor, que linhagem, tem pedigree. Mas aí você olha para esse cara aqui, um cara sem eira nem beira, lá na boate do Dunk, de chapeleiro, e Deus pega, aí você olha para esse cara aqui, um cara que não tinha uma história com Deus, aí você olha para esse outro cara aqui, ó, um cara sem eira nem beira, e aí você olha para esse cara aqui, um cara que já nasceu com cara de crente, filho de pastor, com 12 anos já estava orando pela esposa. E aí você pega esses dois aqui, ó, o ateu e a toa, quer dizer, um homem e uma mulher de Deus. Quero ver como é que vai ser a reunião amanhã com o Josnei. Um homem que não tinha uma história com Deus, e olha para mim, irmão, olha para mim, cara. Eu não tinha intenção nem de ser crente, cara, quem dirá ser pastor? Conheci a mulher num baile, homem. Mas quando o Espírito de Deus vem, Ele muda tudo. Ele pega o cara que estava lá perdido no baile e transforma num homem de Deus,
Pega a mulher que estava perdida e transforma numa mulher de Deus. Mas tem que quebrar altares, cara. Tem que quebrar os altares. E é esse o chamado que Deus tem para você. E prepara o coração, irmão, porque é agora. Não vai ter oraçãozinha. É decisão mesmo. É no osso do peito. De dizer, eu não quero mais essa vida. Chega para mim. Esse altar não serve mais para mim. Esse altar do pecado não serve mais para mim. Porque eu tenho algo para fazer no Senhor. E o Espírito de Deus está nesse lugar, querido. E o Espírito de Deus está nesse lugar, irmã. É aqui o lugar para quebrar os altares. É a melhor chance que você tem. Por isso eu queria te convidar. Se você sente no seu coração que é hoje o teu dia, que você precisa quebrar altares, para começar a construir novos altares no lugar desses. Se você sente que ainda tem coisas que não deveriam estar na sua vida e ainda estão, e você não consegue vencer, é hoje, irmão. Nós vamos orar por você. Essa vai ser uma noite de liberação, uma noite profética. Nós vamos orar por você. E as cadeias da mente vão cair. As cadeias da inferioridade vão cair. As cadeias da opressão, da vergonha vão cair. Para que você saia daqui pronto para viver uma nova história. Não importa o que você fez, o que você foi. Importa quem você será. Agora ouça o seu nome. Pense no seu nome aí. E ouça a frase: homem valente, mulher valente. Se você tem que quebrar altares, saia do seu lugar e venha para cá. Saia agora do seu lugar e venha para cá. Comece dando um passo de fé. Comece dando um passo de entrega, dizendo: Senhor, eu estou aqui e eu vou quebrar os altares da minha vida. Se você se sente, ou se sentia até hoje, aquele inferior, eu sou o pequeno, ninguém olha para mim, ninguém me dá chance. Se você se sentia aquele que não serve, aquele que não vai dar nada, essa história é para você. Esse chamado é para você. Vem para frente. Venham bem para frente para liberar espaço para aqueles que por favor, queridos. Bem pertinho. Bem à frente, bem à frente. Feche os seus olhos. Você que está aqui na frente, venha bem à frente. Se precisar arrastar as cadeiras, arrasta. Mais pro meio. Mas esse chamado, esse convite é para você. É você que se sente rejeitado. Porque essa é a história dos rejeitados. De rejeitados a homens e mulheres com propósito.